Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Nessa aula vamos falar especialmente sobre cores, cor quente e cor fria. Primeiramente vamos falar sobre percepção. Percepção é como os nossos olhos enxergam as cores. E essa percepção depende também de uma comparação. Por exemplo, para determinar se uma cor é quente ou fria, a gente precisa observar a cor que está próxima a ela, aquela cor que está ali do ladinho. Eu tenho aqui as três cores primárias: o vermelho, o amarelo e o azul. Desde criança a gente aprendeu que o vermelho e o amarelo são duas cores quentes e que o azul é uma cor fria. Agora eu quero saber o seguinte: se eu perguntar para vocês qual dessas duas cores representa mais calor, aquela que predomina sobre a outra, o que você vai me dizer? O vermelho. O vermelho predomina sobre o amarelo. Então, em comparação os dois, o vermelho representa mais calor. Logo, o amarelo vai ser frio. Agora, olha o que acontece se eu colocar o amarelo ao lado do azul. Em comparação ao azul, o amarelo vai ser quente. Então, mais uma vez, quente e frio vai depender muito da cor próxima, de uma comparação. Vou trazer para a nossa realidade mais um exemplo. Uma pele negra. Normalmente, ela pode ser avermelhada na lateral e geralmente no centro ela é mais amarelada. Esse amarelo do centro, em comparação à lateral, a cor próxima que está aqui na lateral do rosto dela, vai ser frio. Mas ao mesmo tempo, se você pegar uma pele negra, que na lateral dela é azulada, é mais acinzentada, e no centro ele é amarelado, esse amarelo passa a ser quente. Então, mais uma vez, essa percepção do amarelo vai depender muito da cor próxima. Ela pode ser quente ou pode ser fria. Tá, gente? Eu sei que ficou complicado. Eu vou dar mais um exemplo. Eu tenho aqui um ladinho da minha paleta da Dermacolo, da marca Kryolan. Esse aqui é o modelo K. Se você observar nessa linha de cima, eu tenho aqui o D4 e eu tenho aqui o D3. Normalmente a gente já ouviu falar em algum momento que o D4 ele é rosado, mas agora eu vou te provar que ele pode ser também rosado, amarelado ou até alaranjado. Lembra quando eu falei que a temperatura de uma cor é determinada pela cor próxima? Vou explicar de uma outra forma. Eu tenho aqui o D4 e eu vou mostrar ele no meu braço. Se eu colocar aqui, qual a cor que aparece? Ele pode tender para o amarelo, um pouquinho para o alaranjado. Conseguem perceber? Agora olha o que acontece se eu colocar a cor D3 do lado desse D4. Esse D3 fica bem amarelado na minha pele. Ele está comparando com a minha pele e também está servindo de comparação para o D4. Consegue observar que esse D4 continua alaranjado? Dependendo também da percepção do seu monitor, esse D4 pode ficar amarelado, rosado ou até alaranjado. Vou mostrar agora a cor D4. Ela não tem no modelo K da paleta, ela vem no modelo Show e em algumas outras paletas também da Kryolan. Vou mostrar e vou colocar aqui do lado desse D4. Lembram que o D4, ele parecia normalmente mais alaranjado, amarelado? Agora, olha como fica ele do lado do D4W. Agora, olha que legal. Eu coloquei aqui no meu braço o D3, o D4 e o D4W. Olha o que acontece se eu cobrir o D4W. O D4, em comparação ao D3, ele parece o quê? Rosado, alaranjado, ele representa mais calor. Confere? Agora, olha o que acontece se eu cobrir o meu D3. O D4, agora, em comparação ao D4W, ele está amarelado. Então, vocês conseguem perceber que para definir uma cor, a gente precisa de uma cor próxima. No caso da sua cliente, você vai conseguir fazer essa análise percebendo a cor da pele dela, o tom e o subtom. Agora eu vou demonstrar tudo isso na prática. Antes de começar uma maquiagem, a gente precisa observar se a pele da nossa cliente tem essa variação de cor, que, por exemplo, a minha modelo também tem. Aqui ela é mais rosada, nesse ponto do queixo também. Toda essa área que está destoando do tom natural da pele dela, a gente precisa corrigir. E eu vou fazer essas correções junto com vocês. Eu tenho aqui um lado da minha paleta. Na Zaira, eu vou usar o D1, um pouquinho do D2 e talvez o meu D3. Para mudar a temperatura desses tons muito amarelados, eu vou usar o meu D32. Vou colocar aqui na placa um pouquinho do meu D2 e um pouquinho do meu D1. Observa que ele está no tom da pele da minha modelo, mas eu preciso ajustar a temperatura. E a temperatura eu vou ajustar com o D32.
Eu vou fazer esse ajuste aos poucos. Quero testar primeiro. Eu coloco um pouquinho e aqui eu já alterei levemente a temperatura do meu tom bem amarelado, que era o meu D2. Já está conversando com a cor da pele dela. Vou colocar um pouco mais e vou ajustando essa temperatura. Já posso demonstrar na pele dela. Vou pegar um pincel e vou colocar aqui. Observa que essa cor some na pele dela. De forma alguma, a gente pode alterar a temperatura ou o tom da nossa cliente. A cor da base precisa sumir. Ela tem que ficar imperceptível. Fiz um pouquinho mais da minha mistura. Aqui do lado eu coloquei esse produto, que é o Ultra Under Base, também da Kryolan. Eu gosto de utilizar os dois para conseguir um efeito de pele perfeita com a Dermacolor. Eu pego um pouquinho do Ultra Under Base, um pouquinho da minha Dermacolor. Lembrando que essa Dermacolor não está diluída. Eu vou conseguir um efeito de pele perfeita usando a hidratação do Ultra Under Base. Vira. Eu preciso ajustar essa cor. Observa que ela é bem rosada, diferente dessa cor que tem aqui e da cor que aparece um pouquinho no colo. Então eu preciso ajustar esse tom. O Ultra Under Base me ajuda a espalhar melhor o produto. Troquei o meu pincel e eu estou esfumando um pouquinho mais. Estou só disfarçando esse tom bem avermelhado que tem na pele dela. Esse lado já está todo neutralizado. Agora, se eu colocar ela de frente, olha o que acontece. Esse lado está bem avermelhado e esse que eu já disfarcei está mais natural. Conversa mais com a cor da pele dela. Finalizei a maquiagem. Passei um blush, um contorno, um batom, só para demonstrar para vocês o resultado final. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado.